Na realidade, os grandes heróis foram aqueles profissionais que estavam na linha de frente, aqueles que saíram das suas casas, deixaram as suas famílias, se expuseram à doença para que muitos pacientes pudessem voltar para as suas casas. Estávamos diante da a maior crise de saúde pública mundial, diante de um inimigo invisível que se disseminava rapidamente e que não sabíamos como tratar. No momento, os números eram incertos. Faltavam insumos como máscaras, luvas, respiradores. Por isso, do ponto de vista de gestor, nós tínhamos que montar uma operação que pudesse garantir a retaguarda e a assistência dos nossos usuários e garantindo também a segurança dos profissionais que estavam da linha de frente. Meu nome é Fernando José Pinto de Paiva, sou cirurgião de cabeça e pescoço e atualmente sou presidente da Unimed Natal. Na realidade, acompanhávamos pelos telejornais o que acontecia nos Estados Unidos, o que acontecia na Europa, né? E muitas vezes a gente só acredita quando chega. Mas bem antes disso, as nossas equipes internas, os nossos técnicos já começavam a estudar quais eram as medidas necessárias para garantir o suporte desta operação. Me lembro bem, no dia 16 de março de 2020, quando foi registrado o primeiro caso no estado do Rio Grande do Norte, e isso virou um acompanhamento de estatísticas diárias para acompanhar a evolução do número de atendimentos de pacientes em pronto-socorros, o número de internações, o número de pacientes em UTI, o número de pacientes que estavam em ventilação mecânica e, principalmente, acompanhar a evolução satisfatória daqueles pacientes que conseguiram vencer a doença. Na realidade, senti como um desafio, mas pela minha característica, com muita vontade de poder ajudar, né? Em determinados momentos, eu mesmo pensei em ir para a linha de frente, poder atuar e contribuir da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava que eu poderia ser mais útil, né, na retaguarda, dando as condições ou dando todo o suporte para que a operação pudesse acontecer. E nós hoje estamos muito satisfeitos, né, e agradecidos pela nossa equipe ter pensado ou ter superdimensionado esta operação, porque com isso nós passamos pelas fases mais críticas da pandemia de uma certa forma bem tranquilos em relação a insumos, a leitos. Então isso garantiu, não é, uma qualidade de atendimento de maneira adequada. Então isso realmente nos deixa muito gratificados, né? E obviamente ainda estamos vigilantes do que possa estar por vir. Nós tínhamos muitas incertezas, né? Principalmente em relação aos números, porque tivemos momentos que as curvas, né, eram ascendentes e a gente não sabia se já tinha chegado ao pico. Chegamos ao pico? Essa era a pergunta que fazíamos diariamente com as nossas equipes. Ou vamos ter maior número de casos? Depois da primeira onda, né, houve um período de tranquilidade, de estabilidade por aproximadamente 60, 90 dias em que nós tivemos uma fase de platô, uma fase mais tranquila. Mas aí veio realmente a segunda onda, bem mais forte em termos de números do que a primeira. Mas a primeira já nos deu uma certa experiência para passar pela segunda com maior tranquilidade. Quando não tínhamos ventiladores, né, no comércio, precisamos até recuperar alguns respiradores mais antigos, né? Fizemos compras, às vezes, até de respiradores com preços mais elevados, mas nós conseguimos montar uma estrutura de respiradores que foi suficiente, né? Não aconteceu aqui o que aconteceu em alguns estados do país, às vezes de mais de um paciente compartilhar um respirador, né, por falta de ventiladores de uma maneira geral. E o outro momento é a falta de oxigênio, né? Tínhamos a preocupação no nosso hospital de ter sempre uma reserva técnica para garantir. Montamos uma usina também de oxigênio, né, como uma garantia a mais.
e durante esse período nós não passamos dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, em um mês de período crítico dentro do nosso hospital, nós chegamos a consumir o oxigênio de 4 meses. Em um mês, nós consumimos o que nós consumimos durante 4 meses. Então, assim, naquele momento o consumo foi muito elevado, né? Não só pelos ventiladores, mas também pela utilização de máscaras e outros dispositivos que eram utilizados na ventilação. Então, foram 2 momentos de muita preocupação, mas que nós conseguimos, com estratégia, poder superar. Todas as equipes que se envolveram na estratégia pensaram muito bem e pensaram para cima, né? Eu acho que pensando alto, né, nós conseguimos passar pelos piores períodos com uma relativa tranquilidade. Não podemos dizer que não houve sufoco, que não houve dias de dificuldade, porque existiram, mas realmente a operação ela foi bem pensada e ela suportou muito bem as piores fases. Na realidade era muito difícil administrar esse sentimento, né? Porque muitas vidas foram perdidas. Então, não só a sobrecarga de trabalho que esses profissionais foram expostos, porque nós tínhamos que ter um número muito maior de leitos de terapia intensiva, várias equipes médicas, e aí inclui a enfermagem, como enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas e etc., foram estruturadas para dar suporte a essa operação. Mas muitas vezes nós não tínhamos um número de profissionais suficientes. Então houve naquela época uma sobrecarga grande de número de horas trabalhadas. E além disso, o peso do lado psicológico, né? De muitas vezes ter insucesso no tratamento ou estar diante ali de um amigo, de um familiar, né? Que estava numa situação crítica e que infelizmente não evoluiu bem. Então esse lado psicológico também foi tratado, nós demos o apoio aos profissionais, tendo esse suporte para garantir, né, que eles tivessem uma situação de estabilidade para poder vencer esse momento mais difícil. Sabemos que é um desafio ainda para nós poder dar suporte a algumas sequelas dos pacientes que tiveram Covid. Nós sabemos que existem pacientes ainda traqueostomizados, pacientes com sequelas neurológicas que vão precisar de reabilitações com fisioterapia, com fonoaudiologia. Então, nós estamos agora também preocupados, né, em ter toda uma operação de retaguarda para dar suporte às sequelas da doença. Não só os tratamentos agudos, mas também as sequelas que vieram também com a doença. Os números de internações caíram drasticamente, além do número de casos graves, ou seja, aqueles que eventualmente internam, mas não há necessidade de evoluir para um quadro mais grave, com necessidade de unidade de terapia intensiva. Então, isso é o que nós estamos realmente vendo hoje, né, com a evolução da vacinação e também, óbvio, associada às medidas preventivas, que eu acho que, de certa forma, né, conceitualmente, a população também abraçou, né? O simples fato de você lavar as mãos, né? Eu acho que mudou um pouco a cultura até das pessoas, né? E também mudou as relações. Eu digo que a pandemia deixou também algumas lições, né? Não só as lições ruins das perdas das pessoas, mas as lições boas. Você imagine a teleconsulta, por exemplo, que era discutida pelo Conselho Regional de Medicina, se ela deveria ou não ser liberada, e ela foi extremamente útil, foi extremamente efetiva. E é uma coisa que veio para ficar. Pela primeira vez, houve uma mudança de comportamento. Você tinha um familiar que estava entrando, por exemplo, dentro de uma unidade de terapia intensiva e você tinha a chance de não mais vê-lo, de não mais ter contato com ele, né? No dia a dia, quando você tem uma pessoa internada, você pode visitá-la pelo menos de manhã e de tarde. Mas na situação do Covid, as visitas foram proibidas, né, por uma necessidade, e os médicos, os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros passaram a substituir também a família naquele momento, né? Passaram também a poder dar informações, às vezes fazer uma videochamada, aproximar o contato. Então, aqueles pacientes ali não estavam precisando só de um atendimento
médico ou de enfermagem, eles estavam precisando também de carinho, né? de contato, né? Com as pessoas. E esses profissionais tiveram também essa função, né? De substituir os familiares. Uma outra coisa muito importante que eu vejo num profissional da área de saúde é a disponibilidade. Ele não pode ser só bom do ponto de vista técnico, ele tem que estar disponível, ele tem que saber dar atenção, né? Ele tem que acolher, porque o atendimento ele não envolve só uma opinião médica em si, né? Ele envolve a mente, ele envolve um conjunto que eu digo de corpo e alma. Então é importante que os profissionais da saúde também tenham esse comportamento, um comportamento de pensar no todo. Os grandes heróis foram aqueles profissionais que estavam na linha de frente, aqueles que saíram das suas casas, deixaram as suas famílias, se expuseram à doença para que muitos pacientes pudessem voltar para as suas casas. Mas temos que lembrar que por trás deles existia também uma grande operação, uma grande estrutura de pessoas que dava suporte, que dava condução, que garantia os insumos, né, para que tudo pudesse ocorrer da melhor maneira possível. Mas com certeza o sentimento de equipe talvez seja a palavra mais importante dentro dessa luta. Em termos de aprendizado, foram vários, né? Eu acho que talvez até do ponto de vista cultural, né, nós vamos aprender a nos relacionar melhor com as pessoas, a valorizar os pequenos momentos. Foi uma doença que às vezes tirava uma pessoa subitamente, né, do seu convívio, e eu acho que isso vai mudar muito a relação entre as pessoas de uma maneira geral. Vai passar? Vai passar, vamos superar e vamos poder conviver, né, vamos dizer assim, de maneira harmônica com o vírus, sem que ele possa trazer prejuízos, né, como hoje acontece no dia a dia com o vírus da gripe. Então essa é a nossa expectativa, que ele venha a ser administrável, né, e obviamente tendo um maior conhecimento da doença, fazer com que as medidas preventivas sejam utilizadas, e eu acho que a vacinação vai fazer parte do nosso calendário anual aí por bastante tempo. As batalhas e a guerra continuam. A guerra continua. São as cenas do próximo capítulo, né?